Se realmente vale esse preço, eu acho que não. Eu tenho algumas opiniões de se eu acho que vale a pena ou não você já sair da graduação e emendar numa pós. Provavelmente os que você vai encontrar são esses com uma carga mais teórica, então você precisa justamente pensar se isso se encaixa pra você. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. Fiquei um tempo sem postar vídeo porque estava passando mal, ainda não estou 100%, mas estou aqui. E hoje, o assunto desse vídeo, como vocês já viram aí no título, é algo que eu tava muito animada pra falar pra vocês, que é sobre pós-graduação. Justamente porque esse mês, até o final do mês, se tudo der certo, eu termino a minha pós-graduação. Então, por que não trazer esse assunto pra cá? Como sempre, antes de chegar no assunto do vídeo, eu te dou um contexto sobre quem eu sou, caso você não me conheça. Então, prazer, meu nome é Amanda, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG, mas sempre atuei na área de tecnologia como desenvolvedora. Atualmente, estou trabalhando como desenvolvedora de IA. Mais ou menos uns 6 meses depois da minha formatura, eu decidi começar uma pós-graduação, que é justamente a pós que eu vou abordar nesse vídeo. Então eu tô cursando uma pós em Engenharia de Software na PUC Minas EAD, tá? Então já deixando bem claro, é um curso online. É um curso de duração mínima de 1 ano e máxima 1 ano e meio. Então agora, até o final desse mês de março, dá 1 ano da minha pós e eu acho que vai coincidir certinho ali pra eu terminar as matérias e dar tudo certo. Eu tenho algumas opiniões de se eu acho que vale a pena ou não você já sair da graduação e emendar numa pós, e algumas reflexões que, se você tá pensando em fazer uma pós na sua realidade, do seu curso, da sua profissão, eu gostaria que você tivesse, eu quero te provocar a pensar nisso, só pra ter certeza se realmente esse é o caminho mais ideal pra você. Muita coisa, muita coisa mesmo, eu não sabia antes de ter começado essa pós-graduação. Eu não conversei com muita gente sobre isso, não assisti muito vídeo sobre isso, então eu fui meio que cega, assim. No final acabou dando certo, eu gostei do meu curso, eu vou falar sobre isso, mas eu também acho que eu teria outras opções que eu não avaliei na época, sabe? Então, bora lá. Eu quero destacar aqui o porquê de você fazer uma pós-graduação depois da sua graduação. Logo depois, eu quero dizer, sabe? Ao invés de você esperar um tempo. Já quero deixar claro que nesse vídeo eu vou abordar principalmente essas pós-graduações que são mais no sentido de especialização. Então, eu não tô falando tanto sobre mestrado. Eu não tenho propriedade pra falar, o curso que eu tô fazendo é no estilo especialização. Então, eu vou direcionar mais pra isso, tá? Bom, eu quero começar com o motivo do porquê que eu escolhi fazer uma pós ali 6 meses depois de ter formado e te provocar para você refletir no seu motivo também para possivelmente procurar uma pós-graduação depois da sua formatura. Como eu falei, eu formei em Engenharia de Controle e Automação, que não tá muito distante do universo da tecnologia, de programação, de software, mas também não tá muito perto. Eu não fiz nenhuma matéria muito de software e desenvolvimento na época da faculdade, então toda a experiência que eu tinha dessa área era muito prática por causa do meu estágio e do meu trabalho. Eu sempre trabalhei como desenvolvedora, então o conhecimento todo que eu tinha era muito prático ali, de mão na massa e bem naquela vibe aprender enquanto você faz. Então eu nunca realmente tinha assistido uma aula sobre desenvolvimento de software, sobre aplicativo e tudo mais. Eu tava aprendendo enquanto era demandado de mim ali no meu estágio, no meu trabalho. Quando eu me vi ali depois de formar, nesses 6 meses que se passaram, eu pensei muito sobre isso e o grande motivo foi, eu gostaria de ter uma educação mais formal mesmo sobre esses assuntos de desenvolvimento. Simplesmente, gente, tinham termos da área que eram falados que eu nem sabia o que significava. Tipo, eu não sabia direito o que era uma API. Talvez eu já até tinha usado, mas eu não sabia muito sobre aquilo, por exemplo. Então eu sentia esse déficit em teoria mesmo, em saber o nome das coisas, entender o que é o que, para pelo menos eu me sentir mais integrada na área. Dito isso, eu escolhi o curso de Engenharia de Software da PUC Minas. Então, eu quero que a primeira coisa que você pense quando você se quer cogitar fazer uma pós-graduação logo depois de se formar é o motivo daquilo. Eu acho que a pós, ela agrega muito valor nesses casos tipo o meu. Você sente um déficit muito grande na teoria por trás de um assunto e você quer ter uma educação mais formal daquilo, você quer ter ali
um diploma, né, um certificado para anexar no seu currículo que comprove que você tem conhecimento naquela área. Se você estiver fazendo uma certa migração de áreas também, se a gente for pensar que, né, eu formei em engenharia de controle e automação, mas eu sempre atuei do lado de software. Então, acaba se encaixando também como já um caminho para isso, para mostrar que eu realmente estou na área certa, que eu sei o que eu estou fazendo e que eu não só fiz uma engenharia aleatória para depois sair trabalhando com TI, sabe? Todos esses cenários que envolvam você ter um conhecimento teórico sobre aquele assunto, eu acho que a pós vai te trazer um benefício bem grande. Por que que eu tô batendo tanto na tecla do teórico? Isso era algo que eu não tinha muita noção, acabou dando certo pro meu caso, porque eu queria a teoria. Mas assim, por exemplo, esse curso que eu fiz, ele tem 0 prática obrigatória. Então assim, o curso consiste em teoria, 0 prática. Se você quiser praticar, fazer exercícios, programar, botar a mão na massa mesmo, é por sua conta. Então, alguns professores até deixam no final de cada unidade uma sugestão de um exercício para você fazer, para você praticar aquelas habilidades, mas é uma sugestão. Você não precisa fazer esses exercícios práticos para concluir a pós. A gente tem uma série de atividades, mas são teóricas, de múltipla escolha ali, de conceito mesmo. A minha pós, ela foi muito teórica mesmo. E por que que eu falo que assim, acabou dando certo? Porque eu queria saber a teoria. Agora, justamente, se você estiver buscando algo mais prático, um curso em que você possa desenvolver mesmo as coisas, botar a mão na massa, testar e tal, eu acho que você tem que tomar mais cuidado ainda na hora de escolher qual o curso da sua pós. Se é que você realmente acha que você deve fazer uma pós. E assim, não é só o meu curso. A grande maioria dos cursos que eu vejo, pessoal comentando na internet e tudo mais, é muito teórico. Principalmente esses cursos dessas faculdades, tipo Estácio, a PUC. Porque, por exemplo, eu tenho uma suspeita que talvez as pós-graduações da FIAP, lá de São Paulo, sejam um pouco mais práticas. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso, não era pós nem nada, era um curso avulso lá, e tinha uma certa carga prática ali que eu achei legal. Então, eu imagino que eles consigam levar para esse lado mais prático. Mas você vai ver que é uma pós-graduação muito mais cara, muito mais complexa, talvez mais longa. Então, se você tá buscando um curso mais rápido, tipo de 1 ano ali para você fazer, que seja mais acessível, provavelmente os que você vai encontrar são esses com uma carga mais teórica. Então, você precisa justamente pensar se isso se encaixa pra você. Eu nem ia falar sobre o preço agora, mas já que a gente entrou nesse assunto, então deixa eu já fazer esse adendo aqui. Gente, pós-graduação é muito caro. Nossa, eu acho que eu não tinha essa noção antes de que era muito caro. E quando eu decidi que eu queria fazer e eu fui pesquisar na internet, eu achei preços absurdos, assim, coisa de 28 mil reais, uma pós ali de não sei se era 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Mas tem uns preços muito altos que pra mim são 0 acessíveis. Essa minha pós-graduação da PUC foi uma das mais baratas que eu achei, mas que também eram de uma universidade reconhecida, sabe? Eu não queria fazer numa universidade de esquina, não, sendo bem sincera. Eu queria uma universidade que tivesse nome. E pelo menos a PUC todo mundo conhece. A minha pós, no total, custou uns R$6.200. Eu acho que dá um pouco mais do que isso, porque a gente acaba tendo que pagar a taxa de boleto e tudo mais, mas eu vou arredondar para R$6.200. Se realmente vale esse preço, eu acho que não. Mas é todo um conjunto ali, né? Você já vai ter os professores qualificados te dando aula, você vai ter um conteúdo mais bem preparado, você vai ter o diploma no final, então você acaba pagando pelo conjunto em si, porque se você for olhar só pelo conteúdo, tudo que eu estudei na minha pós eu conseguiria encontrar no YouTube. Mas a questão é justamente isso. Lá vão ser professores já qualificados, que sabem o que eles estão falando, tem uma didática envolvida, né? Uma sequência ali de módulos, de matérias e tudo mais. Você vai ter um cronograma ali que te força a estudar certinho toda semana. Você acaba pagando pelo conjunto e não simplesmente pelo conteúdo. Se for só pelo conteúdo mesmo, eu te recomendaria ir no YouTube e ficar assistindo videoaula. Porque, ainda mais fazendo uma pós online, como eu fiz, é praticamente a mesma coisa. Eu queria trazer também a visão do porquê que eu escolhi uma pós-graduação e não um mestrado. Apesar de que, se você já me acompanha aqui no canal, você já deve saber, eu não sirvo pra área acadêmica, tá?
Então, assim, fazer pesquisa ou desenvolver uma tese, qualquer coisa desse tipo, eu não gosto muito. Não é o que eu busco pra minha vida. Então, foi por isso que eu não fui pra um mestrado acadêmico. E eu sei que existem, sei lá, alguns poucos mestrados aí que não vão pra área acadêmica, são mestrados de especialização, que eles chamam. Mas eu achei super raro. Eu não encontrei nenhum que se encaixava, assim, no que eu queria. Então, eu acabei indo por uma pós-graduação dessas de especialização mesmo. Te recomendo também que você revise isso na sua cabeça, veja o que se encaixa melhor para a sua realidade. De repente, você gosta da área acadêmica. Se você gostar de área acadêmica, então eu não recomendo que você faça uma pós-graduação dessas. Recomendo que você faça um mestrado. Então pense também sobre isso. O benefício é que a gente tem várias opções, né? Mas aí acaba ficando difícil de escolher entre quais delas você vai seguir. Por fim, o último tópico desse vídeo é como que você escolhe um curso de pós-graduação uma vez que você decidiu que você quer fazer uma pós-graduação. Honestamente, não tem muito que eu possa te dar de dica aqui, além de pesquise muito. Pesquise muito mesmo na internet, no YouTube. Vai selecionando ali os cursos que você encontrar que te interessam. Se você tiver ali alguém que faça aquele curso, que você possa entrar em contato para tirar algumas dúvidas com essa pessoa, eu recomendo muito. Antes de eu começar essa pós, eu entrei em contato com uma pessoa também, perguntei algumas coisas para ela, porque ela tava fazendo essa pós. Acabou que assim, ela tava muito no início do curso, então ela não conseguiu me dar um feedback tão completo, mas me ajudou mesmo assim. E também, ao longo dessa jornada, eu já tive pessoas vindo até mim, que provavelmente me encontraram no LinkedIn, ou sei lá, viram lá que eu fazia esse curso de engenharia de software, né, essa pós lá na PUC, e vieram me pedir informação, e eu falei tudo que eu sabia, assim, com o maior prazer, dei a minha opinião do que eu tava achando da pós. Então, eu recomendo muito que você faça isso antes de realmente se comprometer com um curso, pagar ali as parcelas, enfim. Tente procurar a opinião de alguém que já faz ou já fez esse mesmo curso e avalie esses prós e contras, né? Tente encontrar o melhor equilíbrio para você entre custo-benefício, então o quanto você está disposto a pagar em troca ali de ser uma universidade maior ou uma universidade menor, menos conhecida, mais conhecida, por quanto tempo você quer fazer essa pós-graduação, enfim, tudo conta, então não deixe de avaliar tudo antes de se comprometer com um curso. Eu acho que a única parte que eu realmente me arrependo dessa escolha toda da minha pós-graduação é que eu escolhi uma pós em engenharia de software justamente no momento que eu estava começando a trabalhar com IA, tipo, como desenvolvedora de IA mesmo. Então, hoje, na posição que eu estou hoje, eu escolheria uma pós-graduação em IA, específica de IA, ao invés de algo tão amplo como engenharia de software. Eu entendo que a minha decisão foi correta para a cabeça que eu tinha na época, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria escolhido outro curso, sabe? Então, por isso que eu falo para você pesquisar bastante antes de se comprometer. Tente avaliar mesmo o que pode ser mais benéfico para sua carreira, para o seu dia a dia de trabalho. Eu não quero que você entenda isso como tipo assim, ai, foi desperdiçada essa pós em engenharia de software porque eu não trabalho como engenheira de software. Não, eu aprendi diversos conceitos que, como de todo jeito eu sou desenvolvedora, eu estou em contato com esses outros conceitos, eu trabalho com outros desenvolvedores. Então assim, eu consegui aproveitar muito sim do curso, mas eu vejo que no meu futuro eu vou precisar fazer algum outro tipo de curso, mestrado, pós-especialização mais direcionado para IA. Só te trazendo essa provocação para você pensar bastante sobre o assunto e tentar ver o que se encaixa melhor na sua realidade, na sua carreira, pro seu futuro, o que você realmente quer. Bom, era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Tava super animada pra trazer esse assunto de pós-graduação pra cá, justamente porque tô aí terminando a minha esse mês, tô super feliz. Confesso que não vejo a hora de ter esse tempo livre extra, assim, na minha rotina. Porque é tudo uma correria que, assim, também tem isso, tá? Você tem que, né, tirar um tempo da sua vida ali pra assistir às aulas, se dedicar a fazer as atividades. Então, eu não vejo a hora de ter esse meu tempo livre de volta. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de temas pra eu trazer aqui pro canal, é só deixar aí nos comentários, que eu vejo tudo, anoto tudo. E acompanhem nas outras redes sociais também. E até o próximo vídeo. Um beijo!